Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é quarta-feira, 24 de setembro. A liturgia nos coloca diante de uma verdade. Nós, que caminhamos com Cristo, somos chamados e enviados por Deus, sustentados unicamente pela sua graça e não pelas nossas forças. As leituras proclamadas do livro de Esdras, o Salmo de Tobias e do Evangelho de Lucas dialogam de forma belíssima, mostrando-nos como Deus é fiel à sua aliança, como ele nos restaura quando caímos e como nos envia em missão para que a sua luz chegue a todos os povos. Na leitura do livro de Esdras, o encontramos prostrado diante de Deus, reconhecendo os pecados do povo e, ao mesmo tempo, exaltando a misericórdia do Senhor, que não os abandonou. Esdras ora dizendo: por um breve momento, o Senhor nosso Deus nos concedeu a graça de restabelecer-nos. Ele reconhece que, mesmo diante das infidelidades, Deus permanece fiel e abre caminhos de esperança. Meus irmãos, a oração de arrependimento é o primeiro passo para a renovação da vida. Sem reconhecer nossas quedas, não podemos acolher a graça. Afinal, como ensina Agostinho, o Deus que te criou sem tua participação não te salvará sem a tua colaboração. Ou seja, precisamos da humildade de confessar nossa necessidade de Deus. O salmo responsorial de hoje é o cântico de Tobias, que exalta o Senhor, que salva e reconstrói Jerusalém. Ele nos lembra que a história do povo de Deus é feita de quedas e levantadas, mas sempre com a certeza de que Deus é fiel e transforma o lamento em alegria. O salmo de louvor dizia que quem louva a Deus se liberta do peso da tristeza porque transforma a memória da dor em canto de esperança. Assim também nós, ao rezarmos este salmo, somos convidados a reconhecer que o Senhor jamais abandona seu povo. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 1 a 6, Jesus envia os 12 em missão, dando-lhes poder e autoridade para expulsar os demônios e curar os doentes. Mas impõe uma condição: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Queridos irmãos, a missão da igreja não depende de riquezas, estratégias humanas ou garantias materiais, mas da força de Deus. O missionário deve confiar unicamente na providência divina. Quem anuncia a palavra deve viver de tal modo que mostre pela sua vida que não confia nos bens da terra, mas na riqueza do céu. E ainda, o pregador da verdade deve ser livre para que a palavra não se confunda com o interesse próprio. O magistério da Igreja, sobretudo no Concílio Vaticano II, recorda que todos os batizados participam dessa missão. Não é apenas tarefa dos apóstolos da hierarquia, os bispos, padres e diáconos, mas de todo cristão, que no seu dia a dia deve ser sinal do reino. Meus irmãos, o Senhor hoje nos convida a abraçar atitudes verdadeiramente virtuosas. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer nossa fragilidade e nos colocar diante dele com humildade, como fez Esdras, que não confiava em si mesmo, mas no auxílio do Senhor. Depois, somos chamados a louvar a Deus, mesmo em meio às provações, como Tobias, que enxergava nas dificuldades a oportunidade de testemunhar a fidelidade divina. Por fim, devemos assumir a missão lembrando que ela não se cumpre com nossas próprias forças, mas com o poder do Espírito Santo, como aconteceu com os 12 apóstolos. Assim, a luz da fé se expande e alcança muitos corações. Quando confiamos menos em nós mesmos e mais na ação de Deus, que age em nós e através de nós. Para concluir, lembremos o testemunho luminoso de São Francisco Xavier, padroeiro das missões. Ele deixou tudo para anunciar Cristo aos povos mais distantes, atravessando mares, enfrentando doenças e solidão, mas jamais perdeu a confiança na providência divina. Em cada dificuldade repetia com a vida que Deus nunca abandona aqueles
que se entregam totalmente à sua vontade. São Francisco Xavier não levava riquezas, mas apenas a fé ardente e o amor a Cristo, e assim conquistava os corações para o Evangelho. Sua vida nos recorda que todo o bem que possuímos deve ser colocado a serviço da missão e da salvação das almas, porque somente o que é feito em Deus permanece para sempre. Senhor nosso Deus, que nos chamas à missão e nos concedes a graça de participar da tua obra de salvação. Fazei-nos humildes como Esdras, confiantes como Tobias e disponíveis como os 12 apóstolos. A exemplo de São Francisco Xavier, ajuda-nos a caminhar sem seguranças humanas, confiando apenas em Ti, para que sejamos instrumentos da Tua paz e do Teu amor. Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.